Vida e Saúde de volta, vem pra cá, a gente está conversando muito aqui com o Dr. Luiz sobre pedra na vesícula. Se você aí tem alguém, conhece alguém que sofre desse mal, você pode aproveitar para indicar o nosso programa aqui, porque tem muita informação que pode ajudar a gente a ficar longe do problema, Dr. Luiz. Exatamente. Mas se eu já descobri, fui no médico porque eu senti aqueles sintomas, né, mal-estar, náuseas, icterícia, fui no médico, ele fez lá o exame e descobriu que eu tô cheia de pedras. Aí eu preciso arranjar um jeito de tratar. Sim. Quero falar sobre esse assunto, mas antes, que exame é esse que dá para verificar? Tá. Teru, a primeira coisa que o médico vai fazer, ele vai chegar aqui, vai apalpar aqui a sua barriga, né? Vai apertar o seu abdômen. Se ele aperta aqui, nessa região aqui, né? Perto do fígado, e você dá um pulo, esse é um mau sinal, né? Você deve estar com um probleminha de inflamação aí na sua vesícula. Agora, como é que a gente confirma o diagnóstico? Através de exames de imagem. Então, a gente precisa olhar a vesícula por dentro para ver o que está acontecendo lá. Então, o médico vai fazer a ultrassonografia do abdômen. Ele vai pegar o ultrassom, vai colocar ali nessa região, bem ali, ó, essa região ali do abaixo da fígado. costela, assim, Isso, né? abaixo da costela aqui do lado direito, e ele vai olhar a sua vesícula por dentro. E se ele vê um monte de pontinhos lá dentro, ele vai detectar que é uma pedra na vesícula. Tem outras doenças que a gente também pode ver, como os pólipos, tá? Que pode ser um assunto para um outro programa, mas é através do ultrassom que a gente enxerga as pedras, o seu tamanho e também quantas pedras você tem aí dentro. Doutor Luiz, eu estou curiosa para saber por que cólicas nesse caso. Logicamente, uma pedra passando por esse canal aqui que você mostrou, é até fácil imaginar que dá dor. Mas e as cólicas? É uma tentativa de expelir isso? Isso, na verdade, Teru, sempre que a gente tem uma pedrinha, né? Seja uma pedra na vesícula ou uma pedra no rim que está tentando sair por um caninho e está trancando ali a passagem, o que o corpo vai fazer? Ele vai tentar vencer essa obstrução, ó. Tá vendo aqui, ó? A pedrinha está aqui trancando, então o corpo vai tentar vencer a obstrução. Então pensa no seguinte, a vesícula vai fazer uma força, né, para tentar eliminar ali a bile, o corpo vai tentar eliminar. Aí, na hora que ele está fazendo essa força, vai doer. Você tem aquela cólica mais forte. Aí o corpo vê que não conseguiu, então ele vai relaxar um pouco a musculatura. É o momento que a pessoa sente aquele alívio. Só que daqui a pouco o corpo vai tentar de novo vencer essa obstrução. E aí vem aquela cólica forte. Por isso que não é uma dor constante. É uma dor que vai e volta várias vezes ao dia, hora mais forte, hora mais fraca. Quando a gente ouve ele falando assim, a gente percebe a maravilha que é o corpo que Deus criou na gente. Tantos sistemas, todos interligados e sempre para promover saúde aí de alguma maneira. É incrível, doutor Luiz. Será que a gente tem como prevenir esse problema de saúde, doutor Luiz? Sim, existem fatores que não tem muito o que a gente fazer, como a predisposição genética, né? Agora mesmo o pessoal aqui da produção estava falando que tem gente que a família toda tem problema na vesícula. Então existe às vezes uma predisposição genética para você formar essas pedras. Aí não tem muito o que fazer nesse caso, não é? A gente não tem como mudar a nossa genética. Mas existem alguns hábitos que a gente pode ter para ajudar na prevenção. Isso envolve água, envolve alimentação, envolve uma série de coisas que você pode fazer e que a gente pode mostrar aqui. Vamos mostrar, doutor Luiz, vamos mostrar. A gente pode mostrar. A primeira coisa, pessoal, que você precisa lembrar é que as pedras na vesícula se formam a partir do colesterol. Então, o colesterol, ele é uma gordura que é muito importante para o corpo, para produzir hormônios, para fazer parte das células. Mas esse colesterol em excesso ali na vesícula, ele pode formar pedrinhas da mesma forma que as pedras se formam com o cálcio lá nos nossos rins. Então, quando você tem uma alimentação, Teru, muito rica em gorduras que a gente chama de saturadas, então estou falando aqui a gordura do queijo, a gordura da manteiga, do leite, aqui tem o bacon, tem o salame, aqui tem um churrasquinho, uma linguicinha, né? Quando você tem essas gorduras que nós chamamos de saturadas, elas estimulam o corpo a produzir mais colesterol.
E se você tem mais colesterol, você vai formar mais pedra na vesícula. É muito fácil a gente ver a gordura em alimentos como uma pizza ou como esses que o Dr. Luiz aqui, a fritura, né? Mas você começou falando sobre esse assunto pegando um biscoito recheado ou uma bolacha recheada aqui em São Paulo. E a gente normalmente pensa no açúcar presente aqui, Dr. Luiz, e esquece que tem muita gordura para ela parar estável aí. Teru, isso aqui é uma bomba de açúcar com gordura misturada. Quando você está comendo uma bolacha recheada ou um sorvete, você não está comendo um docinho, você está comendo uma gordura com um docinho. Quando você está comendo um chocolate ao leite, não é um docinho só, é uma gordura com docinho. E aqui você tem um problema duplo. Primeiro que você tem aqui, geralmente nesses biscoitos, as gorduras trans, que graças a Deus estão sendo proibidas, mas ainda tem gente que está usando assim de forma escondida. E a gente tem aqui o excesso de açúcar. E o excesso de açúcar, você já deve estar craque em saber que ele aumenta a insulina no corpo, não é mesmo? E vai gerar a produção de uma outra gordura chamada triglicerídeos. E se você tem muito triglicerídeos, você também tem excesso de gordura ali na sua vesícula e você vai formar mais pedras também. Então, fica de olho. A gente tem trazido aqui muitas opções de comida saudável aqui, sorvetes, inclusive, porque talvez você se esqueça que aquele sorvete que você gosta aí do final de semana, quando chega gente na sua casa, que é prático, né, doutor Luiz? Sim. Comprar pronto, mas ele tem essa gordura que você talvez não esteja considerando. Então, pensa aí que existem maneiras de você comer bem, comer feliz, sem abrir mão da saúde. E refrigerante, doutor Luiz, acabou que... O refrigerante, Teru, ele vai fazer o mesmo processo da bolacha recheada na questão do açúcar que eu falei, né? O que é o refrigerante? Nada mais é do que água com um monte de açúcar, corantes, conservantes e substâncias químicas. Então, esse açúcar também vai gerar a produção de insulina, vai gerar a produção dos triglicerídeos, vai aumentar a chance de você ter uma formação de pedra na vesícula. Não é só refrigerante não, viu? Se você acha que está saudável porque parou com refrigerante, mas está tomando um monte de suco de caixinha, cuidado, viu? Porque existe muito suco de caixinha que não é suco. Você tem que ler o rótulo do alimento. Muitas dessas bebidas são bebidas de fruta adoçadas. E algumas têm 1/3 de suco, o resto sabe o que é? Água com açúcar. Infelizmente. Isso é um grande problema, Teru. Tem que acostumar a ler rótulos. E a melhor coisa, gente, é comer a fruta, doutor Luiz. Você está do lado aí Sim. de uma bancada cheia de frutas. Um dos fatores causa da vesícula, das pedras na vesícula, seria a falta de fibras na alimentação. Sim, Teru, você sabe que as fibras, que são essas partes que a gente não digere, né? Aquelas partes mais fibrosas dos vegetais, elas funcionam como se fosse uma vassoura. Então você come as fibras, elas passam pelo seu intestino e como o corpo não absorve, elas vão ser eliminadas pelas fezes. Só que antes de serem eliminadas, elas vão pegando tudo que é lixo junto com elas e vão levando junto para fora. Então quando você tem uma alimentação com muita fruta, com verduras, quando você come os cereais integrais, como o arroz integral, o macarrão integral, você tem bastante fibra na alimentação, lembra que as fibras são vassouras que vão varrer sujeira para fora, inclusive o colesterol. Então elas ajudam a diminuir o colesterol e vão ajudar a diminuir as pedras na vesícula que são formadas pelo colesterol. Agora, sabendo disso, você aí de casa precisa arranjar um jeito de gostar de coisa saudável. Porque se não tem jeito, doutor Luiz, se a gente precisa desse tipo de alimentação, ou porque tem gente que nasce amando frutas. Talvez você viva aí numa região cheia de caju, eu não sei se tem açaí por aí, mas talvez você ame esse tipo de comida, enquanto outras pessoas não acostumaram desde a infância, não têm o paladar aberto, precisam descobrir receitas que vão fazer gostar disso aqui, gente. Eu não sei, você tem que arranjar um jeito de gostar de arroz integral. Macarrão integral, tem muitas marcas melhores hoje. Quando lá 30 anos atrás era difícil comer macarrão integral, você lembra disso ou não? Era mais difícil, eles não cozinhavam bem, eles ficavam... Sabor residual. Eles farelavam, né? Agora tem uma dica também, Teru, a pessoa quando vai fazer um macarrão,
ela pode fazer um molho que leva vegetais, então vai fazer um molho com brócolis, ou ela vai fazer um molho com bastante tomate. Ela pode servir aquele macarrão com uma bela salada, que vai ter fibras também. Então aí você mistura, né, o macarrão com a salada e você vai ter mais fibras. Tudo isso vai ajudar a você manter o intestino funcionando, baixar o seu colesterol e ainda diminuir o risco de formar essas pedrinhas na vesícula. Pergunta: existe algum desses alimentos aqui que pode ajudar a gente a combater as pedras que já existem na vesícula, Dr. Luiz? Teru, olha, uma vez que elas foram formadas já, é mais difícil de desmanchá-las. Não vou dizer que é impossível, mas é mais difícil, tá? Uma das coisas, muita água. Porque quando a gente bebe muita água, a gente está com o corpo mais hidratado, o que vai acontecer? A vesícula vai ficar mais hidratada também, a gente vai ter uma bile que não está tão espessa. Olha que interessante. E quando a bile não está tão grossa, né, ela vai formar menos pedras. Agora, para desmanchar mesmo a pedra, existem alguns medicamentos que a gente usa, né? O ácido ursodesoxicólico, existe um medicamento na farmácia que o seu médico pode prescrever, que tomado, né, 3 vezes ao dia por um período mais prolongado, ele pode ajudar a remover pedras na vesícula. Não é garantido, mas ele pode ajudar. É um tratamento relativamente simples, que não tem assim grandes efeitos colaterais, mas precisa ser acompanhado pelo seu médico. Mas e o que você me diz daqueles tratamentos mais assim intensos ou intensivos, protocolo, né, de desaparecimento, eu não sei como é que chama, de limpeza da vesícula? Isso, que já ouvi faz falar. lá umas misturas, uns chás, fica lá alguns dias, doutor Luiz, e que a pessoa vai no banheiro, já aconteceu por aí? Faz xixi, eles falam para fazer no coador no filtro de café exato, descartável, para coletar as pedras. Aí a pessoa vê as pedrinhas, doutor Luiz, eu já vi foto, nunca vi real, né? Sim. Mas umas pedrinhas meio verdinhas, na verdade. Peru, eu já tive muitos pacientes que fizeram esse tratamento e eu fui estudar a fundo sobre esse assunto. E o que é que eu descobri? Quando essas pessoas fazem esse protocolo de limpeza da vesícula, normalmente elas ficam um período em jejum, depois elas ingerem, de acordo com um protocolo, grandes quantidades de limão, sal amargo e azeite de oliva, tá? Então tem vários tratamentos que são feitos. E quando você combina, inclusive foi feito um estudo científico para averiguar isso, quando você combina o ácido do seu estômago com o limão, o sal amargo e o azeite, você forma umas pedrinhas esverdeadas dentro do seu intestino. E essas pedras serão eliminadas nas fezes. E as pessoas acham que essas pedras saíram da vesícula, mas na verdade não. Elas se formaram dentro do seu intestino por essa combinação de ingredientes que você consumiu. Então, Teru, já foram feitos estudos em que as pessoas fizeram o ultrassom da vesícula, perceberam uma quantidade de pedras ali, fizeram esse processo de limpeza do fígado, saiu lá uma quantidade enorme de pedras que a pessoa conseguiu coletar. A pessoa ficou super feliz porque ela achou que ela tinha se livrado do problema, só que não, pessoal. Na hora que ela foi fazer o ultrassom novamente, as pedras continuavam lá. E isso comprova de que as pedras que saíram nas fezes não eram da vesícula, elas foram formadas dentro do seu intestino. Então, eu não recomendo esse tratamento, que além de não funcionar, ele ainda pode ter riscos, porque quando você ingere grandes quantidades de azeite, como estão recomendadas dentro desse protocolo, a vesícula vai ter que espremer todo o seu conteúdo e às vezes uma pedrinha daquela que tenta escapar pode trancar o seu canal e causar um grande problema. Vamos falar um pouquinho agora, então, sobre como essas pedras, de repente,
podem ficar aqui na vesícula sem nenhum tipo de abordagem, doutor Luiz. Traz risco para a nossa saúde ou eu corro o risco desse entupimento? Se eu preciso ir para uma cirurgia de emergência, corro risco também? Conta para a gente um pouquinho sobre essas situações. Então, Teru, assim, existem várias gravidades dessa doença, né? Existem aquelas pessoas que têm uma pedrinha pequena, existem aquelas pessoas que têm uma pedrinha maior, que não vai conseguir passar por esse canal e está ali presa dentro da vesícula. E tem gente que tem uma pedreira, como eu falei, né? 10, 20 pedras ali dentro da vesícula. Tem pessoas que têm a doença, mas nunca tiveram a cólica, nunca tiveram a dor. Elas simplesmente, Teru, têm as pedras ali, mas elas nunca tiveram nenhum sintoma mais grave. Então, com base nessas informações, o seu médico ele vai dizer para você se é ou não recomendável você fazer a cirurgia. Então, não é em todas as pessoas que a gente recomenda a cirurgia de forma imediata. Existem alguns casos em que a gente pode acompanhar, especialmente naquelas pessoas que não têm, né, tantas pedras e que nunca tiveram uma dor ou uma complicação. Agora, o grande perigo, Teru, sabe qual é? Quando a gente falou que a vesícula ela espreme o conteúdo por esse caninho e vai sair lá no intestino, na hora que esse caninho entra no intestino, ele está ali do lado do pâncreas. E se a pedra fica entupindo nessa parte final aqui do caninho, o que vai acontecer é que ela vai entupir também o pâncreas. Ai, ai, ai. E aí pode dar uma bela pancreatite. Então, muitas vezes, até bastante grave. Você arranja outro problema. Então, não é uma doença para se brincar, não é? É uma doença para você procurar o seu médico, tomar os seus cuidados de alimentação, de tudo que a gente falou. E você, se for recomendável a cirurgia, se você está sempre com dores, se você está correndo o risco de ter uma complicação mais séria, muitas vezes a cirurgia é sim recomendável. E aquela pessoa, doutor Luiz, que já fez a cirurgia, retirou a vesícula, ela precisa ter... Eu sei que o pós-operatório é super tranquilo, normalmente não dá complicação, né? Às vezes dá para fazer por videolaparoscopia. Isso. Qual é o cuidado que uma pessoa agora sem vesícula vai precisar ter? Sim, na verdade, Teru, sem a vesícula, o que vai acontecer? O fígado vai produzir a bile e vai jogar diretamente no caninho para o intestino. Então, não temos mais aquela bexiga que armazena. Então, o que acontece? Então, você não vai ter uma dose cavalar aqui. Exatamente. Você vai ter 24 horas por dia a bile gotejando no seu intestino, tá? O grande problema, Teru, é na hora que você come uma refeição mais gordurosa. Porque aí você não tem um reservatório para jogar esse líquido de uma vez só ali no seu intestino e fazer a digestão da gordura. Então, uma pessoa que tirou a vesícula, se ela for comer uma refeição muito gordurosa, talvez ela tenha dificuldades na sua digestão. Então, se isso aconteceu com você, se você já não tem mais a vesícula, talvez ela foi removida por pedras ou por pólipos, por qualquer problema, você precisa cuidar com uma refeição muito gordurosa, porque isso pode te dar sintomas. Às vezes a pessoa não vai sentir mais aquela dor terrível, ela não vai sentir mais aquela náusea, mas vai ter outros desconfortos e eu imagino que também o aproveitamento do alimento vai ficar comprometido nesse caso, né, doutor Luiz? Se está constante ali essa ingestão de comida gordurosa. Então, se ela comeu refeições muito gordurosas com frequência, ela sempre vai ter uma parte do alimento que não vai ser bem absorvido. Então, até algumas gorduras boas que ela comeu na alimentação, então você foi lá e investiu o seu dinheiro e comprou nozes, né? Você comprou um azeite de oliva de boa qualidade, mas se você está comendo muita gordura de uma vez só, talvez você não consiga absorver direito essas gorduras e às vezes o resultado, sabe qual vai ser? Uma bela diarreia, porque toda essa gordura vai ser eliminada pelas fezes. Tem que cuidar. Agora, doutor Luiz, tem gente aqui querendo falar com você, com a doutora Daniela, tem gente querendo saber mais do conteúdo da Sou Saúde. Quais são aí as maneiras de falar direto com você, mandar um direct ou, de repente, pensar numa palestra para os funcionários ali? Vocês realizam esse tipo de trabalho também através da Sou? Teru, a gente faz todos os tipos de trabalhos educativos. Nós atendemos pessoas por teleconsulta do Brasil, do mundo inteiro.
e nós temos também os nossos canais para divulgar conteúdo de saúde. Então, se você gosta do YouTube, você pode seguir a gente lá no canal do YouTube. É só você procurar Sou Saúde lá no YouTube, SOW Saúde, e você pode seguir a gente no nosso canal. Se inscreva lá no nosso canal para você sempre receber os vídeos que a gente produz e libera lá gratuitamente para você toda semana. Agora, se você quer conversar com a gente, mandar sua dúvida, mandar sua mensagem, interagir mais, aí eu recomendo que você fale conosco através do Instagram, @sousaúde, SOW Saúde. Lá no Instagram a gente posta dicas, receitas, a gente posta também um pouco do nosso dia a dia, o que a gente come, né? Como é que é a alimentação na nossa casa. Então lá você tem assim, sabe, um olhar um pouquinho mais de perto, assim, pessoal, da talvez. nossa vida, exatamente. Agora, no YouTube você tem um conteúdo um pouco mais assim, profundo, talvez mais longo. Exato, no YouTube são conteúdos mais longos, a gente tem um pouco mais de tempo para falar, e no Instagram a gente tem conteúdos um pouquinho mais curtos, mas ainda assim bastante educativos. Você perguntou de palestras, né? A gente faz muita palestra para empresas e também em várias igrejas no Brasil. É legal falar sobre isso, porque se você tem a oportunidade de tê-los aí falando presencialmente, né, tirando uma dúvida e falando para um grande número de pessoas, isso muda a produtividade, Dr. Luiz, porque uma pessoa que está por dentro, está se cuidando, está se olhando com mais atenção, com mais carinho e escolhendo melhor, essa pessoa vai estar mais feliz, menos doente, vai ter menos falta no trabalho e vai estar com certeza produzindo mais. Se você não tem acesso a redes sociais, então você pode encontrar com o Dr. Luiz aqui, com a doutora Dani. Toda segunda-feira eles aparecem aqui, às vezes vêm os dois juntos, às vezes revezam-se, mas segunda da mudança aqui no Vida e Saúde tem a presença garantida do Dr. Luiz e da doutora Dani, sempre que Deus permitir, né, Dr. Luiz? Sim, estamos aqui à disposição. Muito bom. Tá na hora de fazer um breve intervalo. É o tempo de você se ajeitar aí no sofá. Levanta, dá uma alongadinha aí, ergue esse pé, volta aí, porque Tânia Santos vem aqui no bloco seguinte trazendo um treino bom para você fazer aí. É o No Seu Ritmo aqui na sua tela. Vamos aproveitar, tá? E ainda hoje o Dr. Luiz me acompanha no preparo dessa salada com cuscuz marroquino. Dona Arlete caprichou nessa receita, viu, Dr. Luiz? A gente tá volta. com uma cara tão boa, Teru. Pois é, a gente volta já.